dessa palavra é andando no Espírito e recebendo vida e paz. Repita comigo, andando no Espírito e recebendo vida e paz. Queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em João capítulo 4, versículo 14. João capítulo 4, versículo 14. Quem achou, diga achei. Diz assim: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Quantos aqui já nasceram de novo, aceitaram a Jesus, fizeram a decisão por Jesus? Amém? Eu quero hoje começar falando, eu vou falar de andar no Espírito, mas antes eu preciso mostrar para você o que significa andar no Espírito. Primeira coisa que você tem que entender é que existem dois tipos de vida. Existe a vida natural, a vida biológica, a biovida, mas existe também a vida do sobrenatural, a vida eterna, a vida do tipo de Deus. Quando você nasceu da sua mãe, você nasceu biologicamente, você herdou um corpo, você possui uma alma, mas na verdade você é um espírito. Porém, esse espírito que está em você, ele está apagado. Quando a pessoa nasce apenas biologicamente. Mas quando uma pessoa nasce de novo, imediatamente esse espírito ele se acende. E ele pode então ter comunhão com Deus, se relacionar com Deus. Porque o nosso espírito é a nossa parte que se relaciona com Deus. Amém? A Bíblia aqui no texto está falando aqui, Jesus disse para a mulher samaritana: aquele que beber da água que eu der, essa água fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Essa palavra vida é a palavra zoe. Essa palavra zoe é a palavra que significa vida de Deus, ou vida do tipo de Deus. Então, quando uma pessoa nasce de novo, quando ela recebe Jesus no seu coração, ela recebe a vida do tipo de Deus, ela recebe zoe vida, vida do tipo de Deus. É por isso que quando nós nos convertemos, nós podemos caminhar nos dons, nós podemos operar nos dons, porque nós recebemos vida do tipo de Deus. Então existe uma diferença entre a vida natural, que é a vida biológica, e a Bíblia diz que a mente natural, o homem natural, ele não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus, com a zoe vida, que é a vida do tipo de Deus que você recebeu no momento que você nasceu de novo. Para entender o que é andar no Espírito, você precisa entender que existem esses dois tipos de vida, a biovida e a zoe vida, amém? Uma coisa é você nascer no Espírito, outra coisa é você andar no Espírito. Nós precisamos entender nessa manhã que nascer espiritualmente é muito importante, isso vai acarretar na sua salvação. Mas andar no Espírito é uma decisão de fé. Amém, meus irmãos? Então, tem pessoas que nascem espiritualmente, elas recebem a vida do tipo de Deus, elas recebem a zoe vida, elas estão salvas, porém elas não andam no Espírito. Andar no Espírito é diferente de receber o Espírito. Não é a mesma coisa, não. Quando você nasce de novo, você recebe o Espírito. Mas andar no Espírito é uma decisão de fé. Então nem todos que nasceram de novo andam no Espírito. É por isso que nós vemos irmãos que são carnais. Pastor, tem irmão carnal? Tem irmão carnal. Felizmente tem sim, porque ele não anda no Espírito. Uma coisa é você ser habitado pelo Espírito. Outra coisa é você ser cheio do Espírito. Isso são coisas diferentes que nós precisamos distinguir. Quando você nasceu espiritualmente, não significa que a sua natureza pecaminosa foi anulada completamente. Mas significa que agora você tem capacidade para vencer o pecado. Você tem capacidade para viver de uma forma espiritual, vencendo as obras da carne. É isso que significa nascer de novo. Pelo Espírito nós podemos sim
viver uma vida de santidade, somente pelo Espírito, amém? Só aqueles que nasceram de novo têm a condição de viver uma vida vencendo o pecado. Porém, isso não significa que a sua natureza pecaminosa foi eliminada. Nós ainda temos um corpo, nós habitamos ainda em um corpo, e esse corpo é um corpo corruptível, é um corpo que sente desejo do pecado, é um corpo que deseja pecar, que tem sensações. Eu tinha ideia de que os crentes eles não eram tentados antes de ser crente. Eu pensava que os crentes eles não eram tentados. E quando eu me converti, que eu fui tentado, eu falei, que isso? O que está acontecendo comigo? O que esse negócio está fazendo aqui? Por que eu sinto essas coisas, essas tentações malignas? Como se ainda fosse do mundo. Porque nós ainda temos um corpo. Né, eu tinha uma ideia errada, pensando que crente era como se fosse anjos. Mas não. Nós ainda temos um corpo pecaminoso. Então tem pessoas que elas nasceram de novo, preste atenção. Mas elas não andam no Espírito. Elas nasceram espiritualmente, mas não são cheias do Espírito. Elas não são cheias do Espírito Santo. E nós precisamos discernir isso. Jesus disse isso para a mulher samaritana. Aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Essa palavra vida ali é a palavra zoe. Quando nós somos tocados pelo Espírito de Deus, nós recebemos vida que jorra para a vida eterna. Ou seja, você vai ter condição de pregar a palavra para outras pessoas e gerar vida naquela pessoa. Você se torna uma fonte que vai, quando você fala, isso toca as pessoas. Mas para isso acontecer, você tem que ser cheio do Espírito de Deus. Quem pode dizer amém? Essa vida, o andar no Espírito. O andar no Espírito é uma decisão pessoal de cada um de nós. É uma decisão pessoal sua. Porque as pessoas nascem de novo, mas muitas delas continuam ainda vivendo uma vida carnal. Ainda que ela esteja salva. Sei que talvez na sua cabeça é difícil você entender isso. Mas crentes carnais serão salvos também. Pastor, vai ser salvo sim, se ele crê em Jesus. Sim, ele vai ser salvo. Mas há algo que Deus só pode fazer na vida daqueles que são espirituais, naqueles que de fato são cheios do Espírito e são de fato guiados pelo Espírito de Deus. Quando nós falamos de andar no Espírito, nós precisamos entender que nós somos um ser triuno. O que é ser um ser triuno? É ser três em um. É ser três, mas ao mesmo tempo nós somos um. Deus também é um ser triuno, porque Ele é três, mas Ele também é um. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Assim como nós também somos um Espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Diga comigo, eu sou um Espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Algumas pessoas acreditam que alma e Espírito é a mesma coisa. Mas a Bíblia distingue alma e Espírito. Eu sei que muitas pessoas não conseguem ter a compreensão exata do que é viver no Espírito. Aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Diz assim: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma e corpo. Você percebe que aqui tem uma distinção entre as três partes, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas o nosso corpo pode estar irrepreensível se ele estiver sendo tocado por Deus, pelo seu espírito, pelas atividades espirituais que você pratica, pela oração, ele vai estar irrepreensível. Aqui eu não estou dizendo que ele não vai desejar o pecado, mas você não será controlado pelo seu corpo. Qual que é a função do corpo? A função do corpo são os 5 sentidos naturais: visão, audição, paladar, olfato e tato. Essa é a função do corpo. O corpo ele nos liga ao mundo material.
Sem o corpo é impossível a pessoa estar ligado a esse mundo material. Então é o corpo que nos liga aqui. Ele também tem a função da multiplicação, de fazer multiplicar as pessoas na terra. Essa é a função do corpo. O corpo, ele sente, ele capta os sentidos do mundo. Isso é o corpo. E a alma? Quais as funções da alma? O que é a alma? A alma é mente, vontade e emoções. As emoções que você sente, alegria, medo, está na sua alma. As pessoas, quando elas ficam depressivas, é algo que está na alma dela. É na alma. Mas é na alma que nós tomamos a decisão de servir Jesus. É uma decisão nossa, porque é na alma que está o livre-arbítrio. É na alma que está o poder de decidir. Ali estão as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa inteligência. Isso é a alma. Mas nós não podemos ser almáticos. Ou seja, nós não podemos viver daquilo que sentimos. O problema de muitos crentes é que eles não creem na palavra de Deus, eles vivem por aquilo que sentem, por aquilo que o corpo transmite para a alma, pelos sentimentos naturais, pelos 5 sentidos do corpo, que afeta a alma dele, e ele passa a viver não de forma espiritual, não andando no espírito, mas vivendo uma vida apenas natural, de sensações. Se eu estou com vontade, eu vou na igreja. Se eu não estou, eu fico em casa. Se eu estou com preguiça, eu não vou na célula. Se eu não estou com preguiça, eu vou na célula. Isso a Bíblia fala que esses crentes são crentes sensuais. O que é crente sensual? Não é no sentido que nós conhecemos a palavra sensual. O crente sensual que fala lá em Judas é no sentido de crentes guiados pelos sentimentos e pelas emoções. Crentes que são guiados pelas emoções são um problema, porque ele vai estar com problema com outro irmão, ou com a igreja, ou com a pregação do pastor, com a música que cantou, porque se não agradou ele vai emburrar, ele vai ter um problema. Mas nós somos espirituais, amém, meus irmãos? Nós temos que crer no que está escrito na palavra. Hebreus capítulo 4, verso 12. Abra, por favor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma, essa palavra alma é psique, e espírito, pneuma, de juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a alma é a nossa parte que nos liga ao mundo psicológico. Mas aqui está falando que a palavra de Deus, ela vai te ajudar a discernir entre aquilo que é da alma e do espírito. Por que muitos irmãos erram? Porque ao invés de ouvirem a Deus, a sua intuição que está no seu espírito, eu vou falar daqui a pouco, elas acabam ouvindo a sua alma, os seus desejos, e elas tomam decisões com base nos desejos. Pastor, mas como eu vou saber se isso é um desejo que vem de Deus ou não? Pela palavra. A palavra, ela é apta para discernir, para dividir aquilo que é da alma e aquilo que é do espírito, aquilo que é espiritual e aquilo que é apenas a sua vontade. Deixa eu ler de novo aqui. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito. Perceba que aqui o texto fala de uma divisão. Então alma e espírito não pode ser a mesma coisa. Aqui e penetra até a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra que vai trazer esse discernimento daquilo que é de Deus e daquilo que não é. Mas não use os seus desejos e suas vontades para dizer que isso é de Deus. Porque muitas vezes os nossos desejos e vontades, eles são contrários ao que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é forte, ela é poderosa. Ela tem a capacidade de discernir entre alma e espírito. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos recebem isso? Mas na nossa alma estão as nossas decisões,
as nossas emoções, os nossos pensamentos e a nossa inteligência. Pastor, mas e o Espírito? Qual é a função do Espírito? O Espírito ele tem a função da intuição, ele tem também a função da consciência e da comunhão. Então o Espírito ele é comunhão, é através do seu Espírito que você se relaciona com Deus. Porque Deus é Espírito. Então o seu relacionamento com Deus, ainda que você vai utilizar a sua alma e a sua carne, o verdadeiro relacionamento com Deus, ele é no Espírito. É no Espírito que Deus fala com você. É no Espírito que Deus coloca impressões em você. Porque quando Deus fala, talvez você pense que Deus usa uma linguagem, português ou qualquer outra, inglês, não. Deus, ele fala através de impressões, é como se ele pintasse um quadro dentro de nós. É como se você pegar uma lata de tinta e jogar nessa parede aqui, ali vai causar uma impressão, uma imagem. É assim que Deus fala. E quando Deus fala, Ele fala no nosso espírito, no nosso eu verdadeiro, porque o seu espírito é o seu eu verdadeiro, você é um espírito. E o espírito de todas as pessoas que foram criados eternas. O espírito é eterno. Toda pessoa é eterna, não o corpo, mas o espírito. O espírito da pessoa é indissolúvel. Por isso nós somos um espírito e não um corpo. Mas eu sei que há pessoas que pensam que nós somos um corpo, porque o corpo é aquilo que nós podemos ver. Mas o fato é que a Bíblia diz que aquilo que se vê foi feito daquilo que não se vê. O que significa que aquilo que não se vê é muito mais real do que aquilo que você vê. Você não pode ver o ar, mas você só está vivo porque você está respirando o ar que você não consegue ver. Você precisa acreditar que o ar existe. Amém? Assim como você precisa acreditar que Deus existe, é criador de todas as coisas. Mas Ele criou o seu espírito de forma eterna. Todo o espírito de todas as pessoas vão viver eternamente. Uns no inferno e outros no céu, quando morrerem. Amém, meus irmãos? Então você é um espírito. Diga, eu sou um espírito. Possuo uma alma. E habito em um corpo. Então, através do seu espírito, você tem comunhão. O ponto é que muitos são controlados pela carne. Ou pelos desejos da alma. Por isso não oram. Por que não oram? Porque elas têm preguiça de orar, não querem orar. Irmãos, eu não sou contra ninguém orar por ninguém, nós precisamos orar uns pelos outros, mas é difícil de compreender pessoas que ficam indo atrás de profetas. Eu vou atrás do profeta tal, da profeta tal. Olha só, deixa eu te falar uma coisa, se Deus quer falar com você, Ele vai falar através de um profeta. Se Ele não quiser falar também, Ele não fala. Deus deve saber o seu endereço, então não precisa ir atrás de ninguém, de nenhum profeta. Talvez você vá atrás de alguém que precisa de oração, você vai atrás de um pastor, de um líder, você está precisando de uma oração, não há nenhum problema nisso. Mas faça isso com o seu líder aqui. Pastor, nós não podemos procurar outros pastores de outra igreja? Pode. Mas muitas vezes isso pode ser um espírito de confusão. Eu sei que a nossa igreja, ninguém tem o hábito de fazer isso, mas tem outras igrejas que as pessoas ficam indo nos montes para receber profecia. Por quê? Porque são preguiçosos. Não gostam de orar. É isso, pastor? É isso. É isso. Eu não estou falando que Deus só fala quando nós oramos. Deus pode usar qualquer pessoa para falar, em qualquer lugar. Mas você não precisa ir atrás, o que você tem que fazer é orar. Mas as pessoas não querem, elas querem o caminho mais fácil. Elas querem cortar o caminho, elas querem pegar o atalho. Aí é mais fácil alguém colocar a mão na sua cabeça e contar uma história para você e falar o que vai acontecer no seu futuro, do que você orar e buscar isso em Deus. Eu vou te falar. A maioria das vezes que alguém procura um profeta, vai atrás de profeta, ele vai ter uma profetada. O que a pessoa vai falar é algo genérico. Porque tem profeta que quando ele vai orar por você, ele fala 1000 coisas. É lógico que ele vai acertar algumas. Mas nós temos que entender, irmãos, que o Espírito Santo não age assim. Por que as pessoas fazem isso? Porque elas não querem passar tempo lendo a Bíblia. Porque a Bíblia aqui está falando que o que faz diferença entre alma e espírito não é a profecia que você recebeu, é a palavra. É ela que é apta para discernir o que é da alma e o que é do espírito. O maior profeta já está dentro de você, então pega a palavra e ora. O Espírito Santo está dentro de você, pega a palavra, vai meditar nessa palavra aqui, para que Deus fale com você.
para que Deus fale no seu interior, na sua consciência. Agora, muitos de nós não desenvolvemos ainda a intuição que é parte do nosso espírito. Nós precisamos ser pessoas intuitivas, porque a intuição é parte do espírito. É onde Deus trabalha. Muitas vezes Deus vai falar com você algo. Nós precisamos ter intuição. Ontem a maioria teve a intuição de que seria um menino. Né? Lá no chá de revelação do Jonathan, nós usamos a nossa intuição. O problema é que nós não estamos acostumados a usar a nossa intuição na hora de fazer um negócio, ou na hora de orar por alguém. Use a sua intuição, porque às vezes você vê alguém chorando. Use a sua intuição, vai lá, ora, bota a mão na cabeça. Pastor, mas e nesse caso pode? Nesse caso pode, é você está indo lá para orar pela pessoa. Você pode ir lá e falar um versículo bíblico para ela. Dali Deus vai começar a revelar. Porque se você não for, Deus podia ter algo para falar para aquela pessoa através de você. Mas se você não der um passo de fé, se você não ouvir o Espírito Santo, se você não for intuitivo, você pode perder uma grande oportunidade de salvar uma vida. Isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, meus irmãos. O Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. Quando eu digo a toda a verdade, em todos os segmentos da sua vida. Isso é a respeito da sua família, a respeito da sua profissão, isso é a respeito do seu casamento, isso é a respeito do seu ministério, da sua vida com Deus. Então, nós precisamos ser pessoas intuitivas, ou seja, pessoas que conseguem captar aquilo que o Espírito Santo quer fazer através de nós. Para isso, é necessário o relacionamento com Deus. Tudo na vida cristã, meus queridos, começa com um relacionamento com Deus. Tudo. Se tem uma coisa que você não pode negligenciar na vida cristã, é o seu relacionamento com Deus. Domingo após domingo, os irmãos me ouvem falando sobre isso. Porque isso é a base de tudo. Eu não estou falando aqui que quando você tem relacionamento com Deus, você vai ser alguém independente. Porque ser independente é um laço, é um problema. Porque nem sempre nós vamos conseguir ouvir a voz do Espírito Santo. Mas tem pessoas que são autoridades sobre nós, que Deus fala através dessas pessoas. No nosso espírito é o lugar onde está a fé. A fé ela é colocada no seu espírito. E nós só podemos ter comunhão com Deus no espírito. Pastor, mas quando eu estou ali no meu tempo com Deus de adoração, eu sinto a presença de Deus. Isso é muito bom, porque quando você sente a presença de Deus, é porque sua alma foi tocada. Não é errado. Não é errado a sua alma ser tocada. Muitas vezes, irmãos, eu sei que os irmãos, eu tenho aqui a fama de que eu não choro, mas eu queria dizer para vocês que quase todos os dias eu choro quando eu entro na presença de Deus. Quase todas as vezes. Quase todas as vezes. Quando eu olho para o meu passado, quando eu olho o que Deus está fazendo hoje, eu choro. Mas eu choro porque eu sou amado por Deus. A minha alma é tocada ali. Mas veja só, eu não venho para cá só quando eu estou com vontade. Ou, hoje eu não fui tocado por Deus, essa semana eu não vou orar mais, eu quero que Deus toque em mim. Eu peço para que Deus toque na minha alma, eu peço para que Deus toque em mim. Mas se isso não acontecer, não tem problema. Eu sei que o Espírito Santo trabalhou do mesmo jeito. Um dia minha alma foi tocada, outra não foi. Mas o poder de Deus continuou operando na minha vida do mesmo jeito. Deus continuou falando comigo, Deus continuou movendo no meu coração. O ponto é que algumas pessoas, se elas não sentem nada, elas acham que Deus não está fazendo nada na vida dela. Nunca vou esquecer, no encontro, uma presença de Deus, as pessoas sendo tocadas, o irmão ajoelhou e falou assim: pastor, ora por mim, para Deus tocar em mim, porque eu não sinto a presença de Deus. Eu entendo aquele irmão, mas não é sentir. E eu te falo, hoje eu tenho um relacionamento com Deus, eu já tenho um relacionamento com Deus há muitos anos, irmãos. E eu tenho sentido a presença de Deus. Mas durante muito tempo eu não sentia. E isso não é um problema. Porque é pela fé, sentindo ou não sentindo. Aquele irmão não entendeu que Deus estava sim movendo na vida dele. Ele apenas não estava sentindo. Mas em algum momento, talvez Deus iria tocar a alma dele. Eu acho legal sentir, eu acho legal quando Deus toca na minha alma. Mas eu não dependo disso para orar. E eu também não dependo disso para vir no culto, para vir na oração.
Tem dia que eu estou na maior preguiça para vir na oração. Você pensa que eu não tenho preguiça para vir na oração, não? Você está pensando que eu sou anjo, não, né? Tem dia que a minha alma fala, não vai não, fica. Assiste Netflix, séries. Não precisa ser fanático. Todos nós temos uma alma e essa alma tem desejo, mas eu não me deixo controlar por eles. Eu te digo, essa é a diferença de uma pessoa que nasceu de novo para alguém que anda no Espírito. Quem anda no Espírito, ele jamais será governado por aquilo que ele sente. Diante de tudo isso, nós precisamos entender que existe uma guerra espiritual entre o nosso espírito com o nosso corpo, o nosso espírito com a nossa alma. Aqui em Gálatas capítulo 5, verso 17, Gálatas 5, 17, diz assim: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. Perceba que há uma guerra aqui, entre a sua carne e o seu espírito. Porque são opostos entre si. Espera aí. Aqui, Paulo está falando para pessoas que nasceram de novo. Amém, meus irmãos? Quando você nasceu de novo, seu espírito reacendeu. Aqui está falando de uma guerra, olha. Aqui está falando que a carne é oposta ao espírito. O que significa que a sua carne não se converteu. Que a sua carne vai tentar puxar você para o pecado, ao passo que o espírito vai te puxar para a presença de Deus. Olha só. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Agora vai para Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos 7, 15. Romanos 7 mostra que a guerra que existe entre o nosso espírito e a nossa carne. Você precisa estar ciente disso. Por que algumas pessoas desviam do Evangelho? Porque elas convertem, elas pensam que elas vão virar anjos, mas elas continuam sendo tentadas, ela é tentada, cai, ela pensa, eu não nasci de novo, eu não converti. E aí o que ela faz? Ela assume uma condição pecaminosa e vai embora. Ela não consegue entender o que está escrito aqui, ó, dessa guerra que está aqui. Essa guerra entre a sua carne e o seu espírito. Olha o verso 15 aí, vamos ler até o versículo 24. O que faço, não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que não quero, isso faço. Isso que é Paulo falando, né? E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, olha aqui a ênfase de Paulo, isto é, na minha carne não habita bem algum. Ele não está falando o eu verdadeiro dele, que é o Espírito. Ele enfatiza, na minha carne não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Onde é que habita o pecado, irmãos? Na carne. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então existe um homem interior e existe um homem exterior, ok? Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Pastor, significa aqui que nós somos controlados pelo pecado? Não. Significa que nós pecamos. Significa que há pecado em nós, na nossa carne. Aí verso 24, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de sorte que com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse corpo corruptível? Paulo dá graças a Deus. Então, nós precisamos entender que existe uma guerra entre o seu espírito e a sua carne. Existe uma batalha. E essa batalha ela é travada dia a dia.
Porque na sua carne estão as sensações, os desejos pecaminosos. E ela vai batalhar contra o seu espírito. Ela batalha contra o espírito. Há uma guerra que nós temos que vencer todos os dias. Por isso é necessário você ativar o seu espírito. Por isso é necessário andarmos no espírito, andarmos pela fé. Por isso é necessário você adorar. Por isso é necessário você louvar. Por isso é necessário você meditar na palavra, você confessar a palavra, você orar em outras línguas. Porque quando você faz isso, você decide andar no espírito. Pastor, mas andar no espírito e viver no espírito é a mesma coisa? Aqui em Gálatas capítulo 5, verso 25 diz: se vivemos no Espírito, vírgula, andemos também no Espírito. Então aqui nós podemos imaginar que ele está falando, que Paulo está falando o seguinte: uma coisa é você nascer de novo, outra coisa é você andar no Espírito, ser cheio do Espírito. Viver no Espírito e andar no Espírito são coisas diferentes. Assim como, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, Se vivemos no Espírito, andemos também. Então, viver no Espírito é a condição que recebemos quando nascemos de novo. Mas andar no Espírito é uma condição de fé do seu dia a dia. Pastor, diante de tudo isso, na prática, como eu posso andar no Espírito? Atos capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Jesus falou isso quando o contexto aqui é que ele estava no Monte das Oliveiras, já ressurreto, e ele estava subindo aos céus, mas ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Deus não permitiu, Jesus não permitiu que eles saíssem de Jerusalém, até que eles recebessem a promessa do Espírito Santo. Você pode olhar depois, versículo 4 e 5. Eles foram impedidos de sair de Jerusalém, até que recebessem a promessa do Espírito Santo. Eles ficaram ali. Então o primeiro passo para andar no Espírito é você receber o Espírito Santo. Quem ainda não foi batizado no Espírito Santo, ele não pode ser cheio do Espírito. Ele não pode andar no Espírito. Agora, receber o Espírito Santo não é como algumas pessoas imaginam, que as pessoas imaginam que quando elas são batizadas no Espírito Santo, elas receberam um troféu para mostrar para todo mundo que elas foram batizadas, para mostrar para aqueles que não foram. Não é um troféu que você vai levantar, não é isso. Quando nós somos batizados no Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito, quando o Espírito Santo batiza você, ele faz isso para você utilizar esse batismo. É para que você ore em outras línguas e edifique a sua fé. Esse é o propósito. Agora, tem muitas pessoas que são batizadas no Espírito Santo e não oram. Por que não oram? Porque são sensuais, no sentido de sensitivos. Eu vou orar uma língua que eu não estou entendendo, para que eu vou orar isso? Aqui não está adiantando nada. É isso que eles pensam. Por que muitas pessoas abandonam a oração em línguas? Porque é uma oração que ele não consegue entender. Eles param de orar. Mas você quer ser cheio do Espírito Santo, você quer andar no Espírito, você tem que orar em línguas. A oração em línguas não foi um troféu que Deus te deu para você exibir, não. É uma ferramenta para você orar e ser edificado e ter uma fé poderosa. Nós temos que entender, meus irmãos, que orar no Espírito não é algo automático, mas é uma decisão de fé. A Bíblia diz aqui: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então andar no Espírito é uma condição sua, não de Deus. É sua. Se vivemos no Espírito, ou seja, se nascemos de novo, andemos também no Espírito. Então, é uma decisão que nós temos que tomar no nosso dia a dia, de ter comunhão com Deus. Agora, vá para Gálatas, capítulo 5, verso 16. Gálatas 5, 16.
Olha o que está escrito aqui. Digo, porém, andai no Espírito. Imperativo, né? É uma ordem. Andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Há dois estilos de vida que você pode adotar quando você nasce novo. Você pode adotar um estilo de vida onde você é controlado pela carne. E você pode adotar um estilo de vida que você anda no Espírito. Que o Espírito guia você. O estilo de vida que alguns adotam, que são crentes, mas que adotam, é de andar na carne, de satisfazer os desejos da carne. É uma pessoa que ela nunca pensa em orar, ela não jejua, ela não pensa em renunciar às coisas da carne. Quando a Bíblia fala de carregar a cruz, não significa que você tem que pegar uma cruz, colocar no seu ombro e levar até a Trindade. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia está falando de renunciar. E renúncia tem a ver com pessoas espirituais. Somente pessoas espirituais vão renunciar. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Há uma guerra dentro de você. Pastor, mas eu pequei. Então, confesse o seu pecado, arrependa-se do seu pecado e reestabeleça o seu tempo com Deus. O seu tempo de oração. O problema é que quando as pessoas inclinam para a carne, elas vão pecando, e a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e isso pode ser fatal para a sua fé. Isso pode afetar a sua fé, roubar a sua fé, e você perder a sua salvação, meu irmão. Porque você está se inclinando para as coisas da carne. É só você começar, assista filme, assista programa de televisão, vai comer tudo que você der vontade, faça tudo que você der vontade. Isso é carne, você vai morrer espiritualmente. Agora, experimente jejuar, experimente orar, experimente meditar na Bíblia, experimente adorar, experimente confessar. Você vai fortalecer o seu espírito, você vai fortalecer o seu verdadeiro eu. Aí isso é andar no Espírito. Experimente orar em línguas. Há uma guerra dentro de você. Você não pode ignorar que essa guerra é real. Nós temos que entender que o andar no Espírito ele é uma soma de várias coisas. Andar no Espírito significa você andar debaixo de autoridade. Você tem alguém que fala na sua vida. Andar no Espírito significa que agora eu oro, eu medito na palavra. Andar no Espírito significa que eu oro em outras línguas, que eu jejuo. Isso é andar no Espírito, é uma decisão sua. Pastor, mas como que eu posso desenvolver essa sensibilidade no meu espírito? Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, verso 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Agora olha o verso 16. Falando que o Espírito Santo nos guia. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como é que nós vamos usar a nossa intuição? É através da comunhão com Deus. O problema é que muitos crentes, ao invés de usar a sua intuição, ele vai usar a sua vontade. O Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito. É através de um testificar que o Espírito Santo vai guiar você. E não através de uma sensação ou de uma vontade. Então você não pode se entregar aos desejos que você tem. Você tem que se entregar ao Espírito Santo. E se tornar uma pessoa intuitiva. Alguém que conhece a Deus. Alguém que capta o desejo do céu. Às vezes quando eu ouço alguma música, eu fico pensando, eu acredito que a pessoa que fez essa música, ela conseguiu captar a sintonia do céu. Porque não pode uma pessoa, um humano fazer uma música como essa. Isso aqui é alguém que captou a rádio do céu e ele transformou em música. Alguém que tem relacionamento com Deus, que tem uma intimidade com Deus, ele conseguiu ver algo ali. Nós precisamos ser assim, irmãos. Nós precisamos captar aquilo que é do céu
e precisamos ser intuitivos naquilo que nós vamos fazer. Guiados pelo Espírito naquilo que vamos fazer, porque a palavra diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito. Se você vai fazer um negócio, mas não há paz, então sai fora. Porque o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Nós temos que ter paz. Nós temos que ter paz quando vamos fazer um negócio ou quando vamos fazer qualquer coisa. Aqui em Romanos, 1 Coríntios 14, versículo 1 e 2. Deixa eu só falar rapidamente aqui sobre a oração em línguas. Olha só, 1 Coríntios capítulo 4, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Mas, 14:1. 1 Coríntios 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Sabe qual é o problema de muitas pessoas com oração em línguas? É porque quando ele ora em línguas, ele não consegue entender o que ele está orando. Amém? Ele não entende o que ele está orando, porque a palavra diz que o nosso entendimento fica sem fruto, ou seja, nós não sabemos o que estamos orando. Mas quando nós oramos com a mente, aqui está falando que nós temos que orar com a mente também, nós entendemos. Pastor, mas eu posso orar com a mente, com o entendimento? Pode, deve. Só que a oração em línguas é uma oração perfeita. Às vezes, quando nós oramos com entendimento, ou seja, com as nossas faculdades mentais, nós oramos de forma equivocada, nós oramos de forma errada. Isso não significa que você não deva continuar orando. Mas com certeza na sua vida você deve se lembrar de alguma oração errada que você fez. Alguma coisa que você orou que, na verdade, não era de Deus. Eu não esqueço de quando eu passava de frente ao prédio onde eu moro, e estava construindo o prédio, eu orei para comprar um apartamento ali num lugar alto, porque eu queria morar num andar alto. Porque eu amo a chuva, eu gosto de ver a chuva do alto. Eu amo quando chove, eu gosto mais da chuva. E um dia eu passei e orei para comprar um apartamento ali, mas aí eu fui num outro prédio que estava construindo aqui no Jardim América, eu gostei mais do outro prédio, achei mais bonito o apartamento, e eu comecei a orar pelo outro apartamento. Só que lá ia demorar a ficar pronto, daqui ia ser mais rápido. Aí eu voltei a orar pelo daqui de novo. Eu fui repreendido pelo Espírito. Espera aí, você tem que decidir o que você quer. Não pode ser o daqui mesmo. Claro que não foi assim. Falo isso para descontrair. Mas sabe que eu fiquei triste? Falei, meu Deus, nem eu sei o que eu quero. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Eu orei pelo daqui porque eu passei aqui de frente, mas eu fui no outro, o outro era mais bonito, maior, mas ia demorar mais tempo para ficar pronto, eu não queria esperar. Aí eu voltei a orar pelo daqui. É assim. A oração em línguas, ela é perfeita, mas quando você ora, você não entende nada do que você está orando. Eu tenho muito hábito de ler a Bíblia orando em línguas, não sei se você consegue fazer isso. Mas oração em línguas é em qualquer lugar, meu irmão. Onde você estiver, você pode orar em línguas. Versículo 14, porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então você não entende quando você está orando em línguas, é por isso que muitos não oram. Ah, esse trem não está valendo nada, não, estou inventando isso aqui. Não, meu irmão, você foi batizado. Pastor, mas eu só falo 3 palavras, então fala 3 palavras. Fala 3, daqui a pouco é 4, 5, 10, 1000. É assim mesmo, quando você é batizado, você fala poucas palavras. Pastor, mas eu acho que eu estou imitando o fulano. Não está imitando ninguém, não. Você foi batizado, fica tranquilo. Mas eu não sei, pastor, no dia que eu fui batizado lá, do nada eu comecei a falar umas palavras estranhas, mas eu não senti nada. Há pessoas que quando são batizadas do Espírito Santo, elas podem sentir alguma coisa, ou até ver alguma coisa, mas a maioria não sente nada. É pela fé mesmo. Ela simplesmente crê. Não, eu creio. Então ela é batizada e começa a falar em outras línguas. Sabe quando a gente vai fazer o batismo no Espírito Santo lá no encontro? A gente ora pelas pessoas e elas ficam assim. Elas acham que o Espírito Santo vai tomar a boca delas e começar a mexer os lábios. Não, não é isso. É porque é fé. É você que abre a boca. Porque as pessoas, elas recebem o batismo, mas elas ficam paralisadas. Vem palavras, mas ela bloqueia. Ela pensa, é minha mente, eu estou inventando, eu estou imitando.
ela foi batizada, mas ela não fala. E a evidência do batismo no Espírito Santo é a oração em línguas. Foi isso que aconteceu em Atos capítulo 2. Quando eles receberam o batismo, eles falaram em línguas estranhas. Pastor, mas eles não falaram, eles conheciam somente o grego e o hebraico e começaram a falar em outras línguas diferentes, o alemão, nem sei se existia naquela época, o germano, não sei. Não, era uma oração que quando eles faziam, a pessoa entendia na sua própria língua. Talvez eles próprios que oravam não entendiam. Romanos capítulo 8, versículo 5. Abra, por favor. Romanos capítulo 5, ou capítulo 8, verso 5. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Aqui está falando o seguinte: os que se inclinam para a carne, pensam nas coisas da carne. Então a mente daquela pessoa está contaminada, porque ela se inclina para as coisas da carne. Tudo que ela quer são as coisas da carne. Então ela vai fazer o quê? Tudo que ela pensa é no ponto de vista da carne. Ela se inclinou para as coisas da carne, ela cogita, ela pensa nas coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte. É difícil saber que tipo de morte é essa aqui. Mas existem irmãos nossos que talvez estão morrendo antes do tempo. Porque se inclinam para as coisas da carne. E o tempo dele é abreviado. Muitas vezes para o bem dele. Para que ele seja salvo. Olha só. Porque o pendor da carne dá para a morte. Mas a do Espírito, para quê? Os irmãos estão acompanhando? Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para vida e paz. Então, vamos traduzir tudo que eu falei aqui agora. Andar no Espírito significa que eu vou receber vida e paz. Irmãos, eu te pergunto aqui. O que o mundo busca? Se nós pudéssemos traduzir prosperidade em uma palavra, seria paz. Um dia um coach veio aqui, ele falou tanta besteira, mas uma coisa ele falou que me marcou: prosperidade é paz. Eu tenho que concordar com ele. Tudo que o mundo busca é ter paz, porque tem muita gente que tem muito dinheiro, mas ela não tem paz. A hora que ela deita, ela não consegue dormir, está estressado, está depressivo. Tem dinheiro, tem bens, mas talvez perdeu a família, é uma tragédia. Mas a palavra diz que aqueles que se inclinam para o Espírito, recebem vida e paz. Então, aqui vida é no sentido de abundância. Essa palavra vida é zoe, é vida do tipo de Deus. É aquela vida cheia de fé, que vai te manter de pé, a vida abundante. É a vida onde você é alegre, é feliz, e paz, paz. O que o mundo busca é paz, meus irmãos. Tudo que as pessoas estão tentando hoje no mundo é paz, é ter paz, porque dentro delas existe uma perturbação daqueles que não têm o Espírito Santo, existe uma perturbação, e infelizmente tem crente também nessa condição, perturbados, pessoas que não conseguem ter paz, por quê? Porque não andam no Espírito, elas vivem no Espírito, porém não andam no Espírito, porque não se inclinam para as coisas do Espírito, se inclinam somente para a carne, para as coisas da carne. Esse é o motivo pelo qual muitos crentes têm falhado, não têm recebido aquilo que têm buscado, não têm vivido o que a Bíblia nos promete, que nós iríamos viver, que é novidade de vida, quer ter paz, quer ter alegria. Não importa o que esteja passando no nosso exterior, nós precisamos ter paz, é o que está escrito aqui. Verso 7, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Quem pode dizer amém? Mas no Espírito, diga aleluia.
se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Onde é que está a justiça de Deus? No seu Espírito. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal. Pastor, o que está dizendo aqui? Que quando nós nos relacionamos com Deus, até mesmo o nosso corpo pode ser influenciado pela intuição do nosso espírito, pela vida de Deus que habita no nosso espírito. Porque aqui diz que o nosso corpo também será vivificado. Também o vosso corpo mortal, por meio do seu espírito que em vós habita. Eu posso ouvir um amém aqui? Meu irmão, queria convidar você a ser alguém que vai para os pés do Senhor, que ora, que anda no Espírito. Que anda no Espírito. Isso é o fundamento da nossa vida cristã. Não adianta você ser alguém que inclina para as coisas da carne, querer colher aquilo que é do Espírito. Não vai colher, não vai. Porque aqueles que inclinam para as coisas da carne, eles pensam nas coisas da carne. Ou seja, quando você for fazer um negócio, você vai querer trapacear. Você vai querer fazer de maneira errada, você vai querer fazer através de atalhos, porque você pensa nas coisas da carne. Mas aquele que é espiritual é diferente, porque ele pensa nas coisas do Espírito e ele recebe vida e paz.